Fala galerinha, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar aí com essa aula de polígonos, tá? Dando continuidade aí, capítulo 8. E olha só que maravilha, eu consegui achar o livro de vocês, tá? Então acho que vai ficar até melhor para vocês, que vocês vão estar acompanhando junto comigo, tá certo? Então é o seguinte, vamos lá dar um zoom aqui. Soma das medidas dos ângulos internos. Isso daqui é importantíssimo, tá? Na aula passada, eu passei para vocês a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Se a soma dos ângulos internos do triângulo, você fazia o quê? Você recortava, né? Aqueles três vértices, você colava. Quando você juntasse aqueles três ângulos, você conseguia formar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Tá? Então, basicamente é isso. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. Tá? Quando a gente fala de polígono, o que significa polígono? Poli, vários, gonos, ângulos. A gente tem aí figuras de diversos ângulos, automaticamente de diversos lados, tá? Então não tem como a gente definir a princípio, porque eu não sei quantos lados tem, tá certo? É isso que essa primeira parte aí do livro de vocês vai falar a respeito. Então olha lá, soma das medidas dos ângulos internos. Observando a superfície de calçadas ou lugares pavimentados, encontramos às vezes lajotas, cujo formato lembra ou pode ser associado a de um polígono. Isso daqui tem essa calçada aqui, que tem muito lá no centro da cidade. Se até de repente na casa de vocês, o piso de vocês, dependendo do formato, né, é até parecido com isso daqui. Assim, por exemplo, na imagem abaixo, a forma das peças utilizadas lembram dois tipos de polígono: o quadrado e o octógono. Quadrado, 4 lados. São essas menorzinhas aqui. Octógono, 8 lados, tá? É aquele ringue do UFC. Para que haja um encaixe dessas peças, sem sobreposições e sem espaços vazios ao redor de um ponto A, além do cuidado com os comprimentos dos lados dos polígonos utilizados, há outra preocupação. Então, olha só, esse desenho aqui coloridinho, ele está representando essa situação aqui, tá certo? Quando você está dando acabamento, você está juntando essas peças todas, ele nunca ia conseguir juntar todas as peças se só fossem formadas de octógonos. É por isso que tem quadrado ali no meio, tá? Vocês já vão entender o porquê. O ponto A que ele está falando é esse pontinho aqui que ele marcou, tá certo? Olha lá. Responda, observando a figura acima, o encontro do ponto A. Essa figurinha aqui, ó. Em sua opinião, qual deve ser essa preocupação? É o que eu acabei de falar com vocês. Se eu fosse juntar só octógonos, eu não ia conseguir juntar todas essas peças. Ia ficar um buraco faltando, por conta do formato do ângulo interno do octógono, tá? 2. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrado? Quadrado é fácil. Quadrado, ele é formado por 4 ângulos de 90 graus. A gente já viu isso daí, tá? Somando os 4 ângulos, 4 vezes 90, 360, tá certo? Quadrilátero, caso do quadrado, todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360, tá? Vamos lá. Antes de verificarmos as medidas dos ângulos internos de um polígono, vamos retomar algumas ideias vistas no volume anterior dessa coleção. A palavra polígono é aqui utilizada para representar tanto a linha poligonal, a figura apenas de segmentos, como a região poligonal. A gente está falando aqui só da linhazinha e a região, vamos dizer assim, é o recheio, né, o que está dentro dela. Denominamos as duas figuras de polígonos. Olha lá, linha poligonal é só a linhazinha e a região é o que está pintado de azul, é o recheio, tá certo? Aí ele te explica aqui, né? Polígono é a figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam e delimitam a região poligonal. Olha o zoom.
em qualquer polígono, o número de lados é igual ao número de vértices, tá? Lembrando, o que que é vértice? É o encontro de dois lados. Então, essa figura aqui, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 5 lados. Pentágono, também tem 5 vértices. É o que ele quis dizer aqui, tá certo? Vamos para a próxima página. Foi. Dá o zoom de novo. Estou usando um programa diferente aqui, eu estou tentando me virar, hein? Agora nos dedicaremos ao estudo apenas dos chamados polígonos convexos. Tá. Para você saber se um polígono é convexo ou não convexo, basta desenhar o segmento a partir de dois pontos quaisquer na região interna. É o que ele está fazendo aqui, ó, de vermelho, tá vendo? Ele está desenhando, marcou dois pontos quaisquer, marquei um ponto aqui, marquei um ponto aqui. Se ao ligar esses dois pontos em qualquer lugar, tá? Nesse infinito de possibilidades que a gente pode marcar dois pontos aqui. Eu marcando dois pontos, eu ligando esses dois pontos. Se em algum momento essa reta, esse segmento de reta que eu vou estar formando, ele cortar as laterais, os lados do polígono, a gente diz que esse polígono ele não é convexo, tá? Basicamente, se ele tem alguma região voltada para dentro do polígono, tá bom? Aqui eu tenho dois exemplos. Polígono convexo é o que a gente estuda sempre, tá? E o polígono não convexo. Repara, vamos dizer assim, ele lembra um desenho do Pac-Man. Se eu marquei um ponto aqui e marquei um ponto aqui, quando eu ligo essa reta, que é o que está acontecendo aqui, eu estou cortando a lateral do polígono. Isso não pode acontecer no caso do polígono convexo, tá certo? Isso daqui é só definição, só nomenclatura, tá? Para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, certo? Vamos lá. Vamos examinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Para tanto, utilizaremos a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, isso é, 180 graus. Considere os polígonos a seguir. Quadrilátero. Eu já falei isso para vocês, né? O quadrilátero, a soma dos ângulos internos, é sempre igual a 360 graus. Vamos ver o porquê? Olha o que está acontecendo aqui. Ele pegou um quadrilátero qualquer, tá? Ele vai fixar, vamos dizer assim, um vértice e ele vai separar, ele vai estar dividindo esse quadrilátero em dois outros triângulos. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando eu peguei esse vértice A, eu liguei uma diagonal até o C, eu formei dois triângulos nessa parte interna. Se cada triângulo tem 180 graus, se são dois triângulos, 180, 180, 360, igual aquela música, né? No caso do pentágono, quando eu pego aqui a partir do vértice A, eu traço duas diagonais. Eu estou dividindo essa figura agora em quantos triângulos? Olha lá. 3 triângulos. Se são 3 triângulos, 3 vezes 180, 540. Tá certo? Muito mais fácil eu estar falando desse jeito, né? Do que se vocês só estivessem tentando ler o livro, que é bem complicadinho. Tá certo? E aqui a gente tem alguns exercícios. Vocês vão partir aí dessa teoria para tentar fazer isso daí juntos. Tá certo? Junto com o livro, tá, gente? Junto comigo. E aí eu vou estar aí tirando dúvida com vocês automaticamente, tá certo? Isso aqui, juntos com o colega, vocês não precisam fazer literalmente com o colega. Vocês podem chamar aí, de repente, o pai, a mãe de vocês para poder ajudar vocês, tá? É até bom que eles participem. Então a gente vai estar dando continuidade aí nessa partezinha da matéria, beleza? Então, por hoje é só. Valeu! Bom, dando continuidade aí, pessoal, essa parte é agora de soma das medidas dos ângulos externos, tá
certo? Vamos fazer a mesma coisa. Já estava fechando o vídeo, estava esquecendo disso aqui, certo? Bom, região interna, região externa, está pintada aqui de rosa, tá certo? Agora eu vou calcular a soma desses ângulos externos. Vamos lá. Ângulos também podem ser associados à mudança de direção. Observe, por exemplo, as mudanças de direção na representação ao lado do trajeto que um ciclista faz ao dar a volta em um parque de formato triangular. Então imagina vocês que a gente tem aqui um parque, tá? E o cara está contornando esse parque e ele faz esse giro. De quanto será que é esse giro, tá? Considerando a representação acima, responda quais são as medidas dos três ângulos que representam as mudanças de direção no trajeto. Descreva o trajeto do ciclista a partir do ponto A. Como é que a gente descreve isso aí? A partir da 2. Ele anda 2 km, dá um giro à esquerda de tantos graus, anda mais 2 km, gira à esquerda tantos graus, anda mais 2 km e volta ao ponto de partida, tá? A questão aqui é quantos graus que ele vai estar girando e qual é a soma desses três aqui. Pensa um pouquinho. A partir do momento que eu prolongo esse segmento de reta, eu estou prolongando, eu continuo essa minha reta, esse meu segmento de reta, certo? Se eu juntar esse ângulo aqui interno mais esse ângulo externo, eu não estou formando um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, ou seja, metade de uma volta. Se eu juntar daqui, acompanha o mouse lá, ó, até aqui, 360, metade dele, 180, tá certo? Pensa um pouquinho aí. Esse triângulo aqui, ele tem os três lados iguais. A soma de três lados iguais tem que dar 180. Quanto que vale um desses? Guarda esse valor, tá? Esse valor, você vai ver a diferença dele para chegar a 180. Vai dar a solução para o ângulo externo desse triângulo. Vamos lá. Em um polígono, além de ângulos internos, temos também ângulos externos. Há uma relação entre a medida de um ângulo interno e o ângulo externo correspondente ao mesmo vértice. Eles são suplementares. Pessoal, o que significa ser suplementar? É exatamente o que eu falei para vocês anteriormente. Você vai pegar o ângulo interno e você vai fazer uma diferença para 180. Isso que é suplemento. O suplemento é quanto falta para chegar a 180 a partir de um ângulo. Então, um exemplo. Qual seria o suplemento de um ângulo de 100 graus? Quanto falta para chegar a 180? 80. 80 mais 100, 180. O suplemento de 80 é 100, o suplemento de 100 é 80. Tá certo? O suplemento do ângulo é a diferença para chegar a 180. Complemento é 90. Replemento, 360. Mas esse aí quase não se escuta falar. Tá? Os mais famosos são suplementares e complementares. Tá certo? Olha lá, um exemplo agora. Um pentágono, 5 lados. Ele pegou aqui a região interna, ângulo interno, região externa, ângulo externo, sempre prolongando um dos dois lados, tá? Se eu prolongasse esse segmento, esse lado AB, esse ângulo formado aqui ia ser igualzinho a esse azul, tá? Então não esquenta a cabeça não. Por qual dos dois lados eu prolongo? É tudo igual. Olha lá. A soma das medidas de um ângulo externo e de um ângulo interno relativos ao mesmo vértice é igual a 180, ou seja, a soma desses dois carinhas aqui, 180 graus. Já vimos isso daí nessa figura aqui, tá certo? Acaba que o que eu estou explicando ali em cima é a leitura da interpretação do ângulo aqui embaixo, da teoria aqui embaixo.
A partir daí, podemos obter a soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Observe o triângulo ao lado. Ele vai falar o que eu falei para vocês, né? Ele vai pegar todos esses ângulos internos aqui, vai fazer um suplemento deles, que é para ver a diferença, quanto falta, né? Esse mais esse, 180 graus. Esse cara aqui é a diferença de 180, diferença de 180, diferença de 180. No final das contas, ele vai somar, vai dar 360. O lado bom, tá? Já chegou onde eu queria. Da soma dos ângulos externos de um polígono. Lembra daquela brincadeira que eu falei para vocês de cortar os ângulos do triângulo? Olha o que ia acontecer se eu cortasse de qualquer polígono, tá? Aí já não é só do triângulo, qualquer polígono. Se eu pudesse cortar e juntar, olha o ângulo que está formando ali. Não é basicamente uma fórmula. Isso daqui é fixo. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é sempre 360 graus, tá bom? Esse vídeo é mais curtinho, porque a matéria é pouca, mas tem bastante exercício aí pra gente estar treinando, tá certo? O próximo provavelmente vai ser um vídeo de correção de exercício, beleza? Falou então, pessoal, até mais.